Queridos, estamos trabalhando nessa carta profética do Apocalipse, caminhando aqui versículo por versículo, e estamos chegando na nossa reta final, né? Estamos indo para o desfecho, na verdade, dessa história redentiva que o Senhor Jesus revelou ao seu discípulo João, quando ele estava exilado na ilha de Patmos. O imperador Domiciano perseguiu a igreja ferozmente, e é claro que os discípulos não iam ficar de fora disso. Alguns já tinham sido martirizados. Tiago foi o primeiro deles. Pedro e Paulo já tinham sido, um decapitado, o outro crucificado de ponta cabeça sobre o imperador Nero. O João era o último deles, e ele foi exilado então na ilha de Patmos, e naquele exílio ele então recebe a revelação de Jesus Cristo, das coisas que viriam. Então ele coloca uma divisão bem clara para nós. Pode colocar o slide para mim, Léo, por favor? E ele coloca uma divisão bem clara sobre a carta, essa carta profética de Apocalipse, mostrando como a gente vai estruturar. Ele aparece então para João e fala: João, escreve as coisas que você tem visto, aquelas que são e aquelas que ainda hão de vir. E assim nós dividimos então essa carta naquilo que ele tem visto, daquilo que é, capítulo 2 e 3, que é o presente da vida de João, e o que há de acontecer, capítulos 4 e 22. E em toda essa exposição, você vai ver muitos temas aparecendo em Apocalipse. Agora, os temas que mais sobressaem seriam esses dois: a soberania de Deus e a vitória de Cristo. Estudar Apocalipse é ver então essa história ir culminando para a vitória final do Cordeiro de Deus. O mal sim tem uma data de expiração. O mal sim um dia será lançado no lago de fogo e enxofre e será atormentado por toda a eternidade. E nós estamos caminhando para esse fim, estamos caminhando, e Apocalipse vai nos mostrar então essa verdade. Deus está no seu soberano trono, inabalável, por isso que você pode construir a sua vida nele, porque o seu trono é inabalável, nada mexe, ele é imutável, ele é sempre o mesmo, ele nunca muda. Você pode confiar, depositar toda a tua esperança e a sua fé nele, porque ele não muda. E o seu trono é inabalável, e você vai ver esse trono firme e forte em Apocalipse, e a vitória de Cristo. Então assim nós estruturamos essa carta, e estamos caminhando para o final. 2 semanas atrás, praticamente, nós trabalhamos em 2 semanas sobre a volta de Jesus, e nós vimos alguns pontos que é importantíssimo eu relembrar aqui para você, porque nós vimos 2 grandes eventos, 2 coisas vão acontecer na segunda vinda, que seriam as bodas do Cordeiro em primeiro lugar, o arrebatamento da igreja e a bodas do Cordeiro, e em segundo, a grande batalha do Armagedon. Nós vimos então que a segunda vinda de Cristo vai ser um evento literal, sim, é literal. Cristo aparecerá visivelmente e fisicamente sobre as nuvens. Não será algo secreto, escondido para a igreja, mas todo olho o verá. O arrebatamento será no mesmo momento da segunda vinda. São dois lados dessa mesma moeda, são 2 lados desse mesmo evento: o arrebatamento e a segunda vinda. Teremos a ressurreição dos mortos e a nossa glorificação. Nenhum salvo será deixado para trás, nenhum, porque nós vamos agora para as bodas do Cordeiro, nós vamos agora para a festa de casamento. E enquanto o noivo não vem com a sua procissão, como nós estamos vendo, nós estamos nos preparando, certo? Estamos nos embelezando como noiva, estamos aí arrumando o cabelo, arrumando o nosso vestido, estamos aí colocando aquela super maquiagem, estamos já nos preparando para aquele encontro. Mas vimos que também o apóstolo Paulo diz que ele não vem antes que apareça o filho da perdição, o homem da iniquidade, o anticristo, e quando ele aparecer, ele vai enganar as nações e levantar as nações contra o Cordeiro. E aí nós chegamos no segundo evento da segunda vinda, que seria a guerra do Armagedon. E nessa batalha, o anticristo e o falso profeta são lançados no lago de fogo e enxofre. E aí nós estamos chegando no texto dessa manhã, que é o milênio. Abra sua Bíblia comigo, capítulo 20 de Apocalipse, verso 1 a 3. A Bíblia fala de um período de 1000 anos, de reinado de Cristo, e esse é o ensino do milênio. Só que aqui eu posso te garantir que esse é o texto mais controverso de toda a carta.
Se existem 6 versículos mais controversos em todos os 22 capítulos dessa carta, está aqui. E eu vou dividir ele em 2, porque senão é muita coisa para a gente ficar doido nessa manhã. Então, eu dividi do 1 a 3 e do 4 a 6, porque são 2 assuntos que vão acontecer dentro desse período chamado milênio. De 1 a 3 nós vamos ter a prisão de Satanás, e de 4 a 6 nós vamos ter o reinado de Cristo. Então hoje nós vamos ficar do 1 a 3 da prisão de Satanás, nesse período chamado milênio. Eu quero começar a ler os textos. Mantenha a tua Bíblia aberta, o que não tiver aqui eu tenho na tela para você, e nós vamos passar por bastante texto, tá bom, gente? Que eu preciso te dar uma explanação de 2 lados aqui dentro da interpretação evangélico protestante. Diz então o Apocalipse 20, verso 1: eu vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia, uma grande corrente em sua mão. 2, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Segura aqui comigo. Temos aqui então um acontecimento. Você vê claramente no texto um ser sendo preso. Você vê na verdade não diz um grande, você vê um anjo descendo do céu, e ele tem nas suas mãos uma cadeia ou uma corrente. E alguém vai ser preso aqui. Quem é que vai ser preso? O texto diz: quem vai ser preso será o dragão. Dragão, que é esse nome desse personagem que nós vimos nos capítulos anteriores, capítulo 12, capítulo 13. Um dragão, ele vai ser preso. Lógico que eu tenho uma linguagem simbólica, né? Não pense que é um dragão de verdade, né? É que é um simbolismo no qual João ele está vendo nessa visão, está tendo nessa visão. Quem é esse dragão? O próprio versículo nos explica. Verso 2, é a antiga serpente. Aí começa a ficar um pouco mais fácil. Antiga serpente, qual é essa antiga serpente? Que nos remete lá para o Éden, né? Que tentou Adão e Eva, e aí o texto vai nos dizer quem é essa antiga serpente. É o diabo, está aí esse nome a gente já conhece, né, mas nas páginas do Novo Testamento, que significa o enganador, né, o diabo, o enganador. Quem é esse? É Satanás, que significa o adversário. Isso não é um nome próprio, tá? Não houve alguém falar, vamos aqui, coisinha, vamos dar o nome dele de Satanás, né? É o adversário, diabo, o enganador, a antiga serpente, o dragão, são todos esses nomes dados a esse ser maligno. Então você vê o texto que vem um anjo do céu, e ele tem em sua mão, algumas versões trazem corrente, outras trazem uma cadeia, mas o que acontece é que no verso 2, esse anjo segura o dragão, e é muito interessante porque nós não temos aqui nem o cordeiro ainda, né? Ele é um mensageiro do cordeiro, é um enviado do cordeiro, e esse enviado tem a autoridade e força para pegar o dragão e ainda prendê-lo. Imagina diante do cordeiro, esse leão não passa de um gatinho assustado, perto do cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá. Mas esse anjo, ele pega o dragão, prende nessa corrente, nessas cadeias, e vai prender, e diz o texto, por um período de 1000 anos. E aqui nós temos então a apresentação desse período chamado milênio, porque fala-se de 1000 anos. Mas continua então lendo 3, e lançou no abismo, e ali encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Olha agora, e depois disso importa que seja solto por um pouco de tempo. Então tem uma história ainda a se desdobrar aqui. Aqui Jesus já tinha, se você olhar literalmente, como alguns fazem cronologicamente, nós estamos aqui depois da segunda vinda, mas essa é uma das formas de entender. E é aqui onde eu quero começar a explorar um pouco mais com você, porque quando você olha para esse milênio, para esse período de 1000 anos, onde o diabo estará preso, e depois desses 1000 anos ele será de novo solto por breve tempo, e aí nós vamos ter o desfecho de toda a história, mas existe aqui esse período no qual ele vai estar preso, e do 4 a 6 vai dizer que Cristo vai estar reinando. Quando a gente olha para esse texto, eu falo assim, que controvérsia há aqui, que dificuldade temos aqui? Eu não tenho dificuldade nenhuma, o texto é tão claro, ele é lido límpido, assim, claro, eu vou lendo e eu vou entendendo tranquilamente o que está acontecendo aqui. O que é tão controverso nesse texto?
Está falando 1000 anos, Jesus voltou no 19, no 20 tem 1000 anos, Satanás é preso, vai ser solto um pouquinho de tempo depois, porque acontece isso, nós vamos ver mais lá na frente, calma, e aí nós estamos partindo para o final. O que tem de tão difícil nisso? Tão difícil, começa lá só ler o primeiro, comecinho do verso 7, nesse mesmo capítulo, diz assim: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão, é o que nós lemos no 3, quer dizer, eu tenho 1000 anos de história, em 6 versículos aqui, e não me diz mais nada sobre ele, não me diz o que está acontecendo, não me diz como vai ser, não me diz onde nós vamos estar, e aí muitos questionamentos se levantam. Será que esse período, ele é de fato 1000 anos literais, são 1000 anos literais? Será que de fato é um governo literal de Cristo nessa terra, onde ele vai estar reinando a partir de Jerusalém? Ou isso é um período simbólico? Esses 1000 anos são um período longo apenas, algo simbólico onde não necessariamente Cristo vai estar reinando aqui na terra, mas ele já estaria reinando por meio da igreja. E aí começa então a dificuldade, porque parece que é tão claro e limpo quando você vai lendo aqui, mas como eu não tenho nenhuma explicação desse período, como vai ser no dia a dia, o que nós vamos estar fazendo, o que vai acontecer com a gente, como as nações vão se comportar, então existem várias interpretações que vão pensar nesse período. Alguns vão pensar num período literal, cronológico, de fato, Cristo depois que volta visivelmente, fisicamente, ele vai sentar num trono em Jerusalém e reinar sobre esse mundo, e nós reinaremos com ele. Essa é uma posição. Segunda posição vai dizer que não existe um reinado milenar, físico de Cristo aqui. Na verdade, ele já está reinando, desde quando na sua ascensão, ele se assentou ao lado direito de Deus Pai, está já no trono e já está reinando, apenas aguardando a segunda vinda. E aí esses dois lados agora, eles puxam e eles permeiam todo o evangelicalismo, e eu quero passar para você, são 2 lados principais, mas na verdade estão 3 posições. Dá uma olhadinha aqui comigo, veja esse desenvolvimento. A primeira posição, ela vai ser chamada de pós-milenista. O que significa pós-milenista? Quer dizer que Jesus volta depois desse período de 1000 anos. Mas pastor, aqui ele está voltando do 19, 20 vem depois, mas esse é o sistema. Eles entendem que vai acontecer assim, a era da igreja, nós estamos aqui louvando, dizendo, santo, tu és incomparável. De repente entra o período chamado a grande tribulação, o aparecimento do anticristo, tudo aquilo que nós vimos, os selos, as taças, mas com o tempo, as coisas vão melhorando, com o tempo as coisas vão melhorando, até que você fica num reino de paz e segurança, e aí nós entramos nesse milênio automaticamente. No final desse período do milênio, Jesus aparece nos ares, arrebata a sua igreja, é a primeira ressurreição, e depois imediatamente volta para o grande julgamento do trono branco. Esse é o pós-milenismo. Muito pouca gente hoje no meio evangélico defende essa posição, por isso que a gente vai ver outras 2, né? Porque quando a gente vê que tudo vai melhorando e você entra no milênio e está tudo em paz e segurança, você fala assim, onde é que está isso aí acontecendo? Porque cada vez está pior. Então, esse é um sistema que fica meio que de fora do nosso entendimento, tá bom? Mas existe o pré-milenismo, e esse aqui agora, esse é o mais aceito em todas as igrejas evangélicas. Se você for numa igreja evangélica, seja qual placa for, 95% delas, talvez exagerei, mas os 90% delas vão defender esse sistema escatológico, que chama pré-milenismo. Isso quer dizer que Jesus volta antes do milênio, ele volta no 19 e o milênio no capítulo 20, certo? Voltou no capítulo 19 e o milênio no 20, então nós estamos aqui cantando, santo és incomparável, minha vida eu dou ao Senhor, estamos na era da igreja, e aí começa a grande tribulação, 7 anos de um período muito difícil, que é iniciado pelo aparecimento do anticristo, os selos são abertos, as trombetas são tocadas, as taças são derramadas, nesse período chamado a grande tribulação. No final desse período, aparece Jesus nos ares e arrebata a sua igreja,
e imediatamente volta para então começar esse período chamado o milênio. E depois, é claro, o trono branco. Mas no milênio, o que acontece? Tem uma cadeia, quem é preso ali? Satanás é preso nesse período do milênio. Só que no finalzinho, depois de 1000 anos, está lá ele solto de novo. E ele é solto por pouco tempo para enganar as nações. E aí sim, a grande batalha final, chamada a batalha de Gog e Magog, e aonde sim, o dragão será finalmente destruído, e aí temos o julgamento do trono branco. Esse é o sistema mais defendido. É claro que a maioria das igrejas pentecostais, eles vão colocar aquele arrebatamento, aquela seta que está subindo, antes da grande tribulação, tá? Isso ainda é uma outra forma de entender, que seria o pré-milenismo, segura o nome, dispensacionalista, que acha que o arrebatamento é antes da grande tribulação. Mas esse é o sistema mais aceito. Então esse sistema, ele vai olhar o milênio como literal, tudo bem? Jesus ele volta e ele vai sentar-se em Jerusalém e de lá ele vai governar todo mundo. E nós estaremos governando com ele. Nós quem? A igreja arrebatada. Aí você começa a colocar, aí começa as dúvidas, mas como é que vai ser? Eu vou dormir? Eu vou comer? Eu vou morar onde? Onde é que vai ser? O que eu vou fazer o dia inteiro? A Bíblia não está dizendo aqui. Aí começa questionamentos, né? Mas como é que vai ser? Eu vou ter meu canal no WhatsApp? Não, você vai ser liberto de WhatsApp, de Instagram. Vai vir a tua libertação. Força, querido. Creia nisso. Você vai ser liberto. Tá bom? Você não vai precisar disso no céu. Graças a Deus. Você vai ser liberto. Calma, mas tua libertação está chegando. Não vai ter nada. Então o que nós vamos fazer? Como vai ser? E aí especulações mil surgem de como vai ser esse período. Mas aqui em Apocalipse 20 eu não tenho uma descrição. Mas esse é o sistema pré-milenista. E tem o outro lado agora que também é defendido por um número menor, é verdade, de igrejas, mas de muitos teólogos de muita capacidade, eles defendem essa posição que chama amilenismo. Milenismo são os 1000, certo? A seria a partícula não é? Não tem ateu, não é? Ateos, que é não Deus. Amilenismo é não 1000, não milênio, não esse período. Não quer dizer que eles não creem num milênio. Eles não creem num milênio literal de 1000 anos. Para eles o milênio é um período longo, extenso. Então nós estamos na era da igreja e nós já estamos reinando com Cristo. E eu vou te mostrar isso aqui um pouco mais de perto. Satanás já está preso. Ixi, calma. Satanás já está preso. Porque aqui falou que ele ia ser preso. Então ele já está preso, mas eu chego lá, calma aí. Não se assuste. Nesse período da igreja acontecem ainda as trombetas, os selos, o aparecimento do anticristo inicia a grande tribulação, as taças, então tudo aquilo que nós vimos, da abertura dos selos, do toque das trombetas, atingindo o comércio, o meio ambiente, toda aquela estrutura acontece desde sempre na história. Só a aparição do anticristo que marca a grande tribulação e consequentemente as 7 últimas taças. Depois desse período da grande tribulação, aí o que acontece? Jesus volta, aparece nos ares, a igreja é arrebatada, a primeira ressurreição, e ele imediatamente volta, acontece a segunda ressurreição e o trono branco, julgamento. Então, você nesse sistema, o milênio já está acontecendo, nós já estamos nele. O que está faltando agora é a vinda de Cristo para o julgamento final. Mas pastor, está o 19 aqui na vinda de Cristo, e o 20 depois é o milênio. Porque nesse sistema milenista, eles não olham, gente, como linear, como cronológico, tudo bem? O segundo que eu passei, o pré-milenismo, eles olham todo o Apocalipse como linear e literal. É cronológico, um evento após o outro. E é uma das formas de se interpretar. Nós chamamos isso do método futurista, lembra? Que eu tenho falado, o método futurista, ele olha cronologicamente. O método do amilenismo, ele olha para um sistema mais histórico, ideológico. Ele vai ver não como linear cronológico, mas como cíclico. Ele vai falar que o Apocalipse tem vários ciclos, na verdade ele vai dizer que são 7 ciclos, onde sempre apresenta o mal, punição e o final, a vitória de Cristo. Aí de novo, o mal, punição e a vitória de Cristo. Os selos, o mal, a punição sobre a terra, e no final dos selos você tem a vitória de Cristo. As trombetas, a mesma coisa, o mal, mal aos nossos olhos, as punições e a volta de Cristo. E aqui ele vai dizer assim, que o 19, ele fecha mais um ciclo,
com a volta de Cristo. E o 20 agora ele abre um outro ciclo, então onde aparece aqui o mal, o dragão, e todo o seu levante depois que vai acontecer, aparece depois a punição dele e o julgamento final e as bênçãos que vai ser a nova Jerusalém. Ele vai ver como um novo ciclo, percebe? Por isso que você fala, o 19 diz uma coisa e o 20 é outra. Como é que o 19 é a volta de Cristo e o 20, que é logo depois, é o milênio? Como é que esses caras falam que o milênio é antes? Se no texto está depois, porque eles não olham linear, eles olham cíclico. Eles olham como tivesse acontecendo a mesma história, no caso João contando a mesma história de novo. Então o 20 seria o início de um novo ciclo e não a continuidade do linear. Tudo bem? Tá vendo? Não é coisa de doido, assim, eles têm uma forma de pensar. Agora, quem está certo? Calma. Vamos lá, deixa eu puxar para você. Então o pré-milenismo, que é o mais entendido e conhecido dentro do sistema, dentro do evangelicalismo, ele vai entender o texto literalmente. Se está dizendo que são 1000 anos, é porque são 1000 anos. Ele é cronológico, tem o 19, a volta de Cristo, depois o 20 é o 1000 anos, então eu tenho cronológico. Cristo reinando por 1000 anos em Jerusalém, sim, ele vai sentar lá no trono de Davi, e vai reinar a partir de Jerusalém, e a vida vai ser normal. Olha agora, esse sistema, gente, eles acreditam assim, olha só, Jesus voltou, nós fomos arrebatados, transformados, quer dizer que nós, isso é bíblico, nós vamos ter um corpo como o de Jesus, certo? E você lembra como é o corpo de Jesus? Ele apareceu do meio do nada, a sala estava fechada, de repente ele aparece, e diz, paz seja convosco. Mas ele não é um fantasma, porque Jesus falou assim, vocês estão assustados, não são fantasmas, toca aqui, ó. Um fantasma não tem carne e osso, como você vê que eu estou tendo, toca aqui, olha a minha ferida. Aí Tomé, só vou acreditar se eu botar o dedo lá. É agora, Tomé, aqui ó, põe o dedo aqui, veja que sou eu, não sou um fantasma. É um corpo que aparece e desaparece, um corpo sem pecado algum, no caso Jesus nunca teve, mas é o nosso, né? Será sem pecado nenhum, mas um corpo ainda tangível, palpável, e ele ascendeu aos céus depois, que parece que é um corpo que não está vinculado às leis físicas desse mundo, um negócio muito louco, né? E o pré-milenismo vai dizer que nós vamos ter a Bíblia diz que nós temos esse corpo, e o pré-milenismo vai dizer que nós vamos estar numa vida normal, as pessoas vão continuar trabalhando, casando, vivendo e morrendo nesses 1000 anos com Cristo. Cristo estará reinando em Jerusalém e nós reinando com Ele nesse corpo glorificado. Aí tenta imaginar, esse é o pré-milenismo, da onde eles tiram isso? E agora versículos bíblicos, vamos lá, vamos tentar dar base para isso. Miqueias 4, de 1 a 2, olha o que diz, mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, certo? É um monte da casa do Senhor, o monte Sião, vai estar acima dos outros, não é literal, não é que ele vai crescer, mas é que em autoridade ele vai estar, certo? Se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos, está vendo? Os povos vão todos para Sião, e irão muitas nações e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então o milenismo, o pré-milenismo vai falar, está vendo? Ó, de Jerusalém vai sair a lei para todo mundo, as nações virão a Jerusalém para receber a sua lei, será a lei de Deus, a lei do Cordeiro, Jesus está ali reinando fisicamente em Jerusalém. Essa é uma das formas que entendem. Isaías 65 vai dizer, e exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo. Olha agora, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem de voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velhos que não cumpram os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Olha uma dessas, aqui mostra a vida, né? Quer dizer, que período é esse? Pensa comigo, que período é esse, onde uma criança de 100 anos morre e é chamada de criança, e é chamada, morreu quantos anos? 100 anos, tão jovenzinho, né? Tão novinho, está no vigor da vida. Não é a nossa época de hoje, né? Não é. Se você tem 20 anos, aproveite. Você está no vigor da tua vida. Tem gente que chega no 20 anos acabado, né? Você fala assim, meu Deus, esse é o meu vigor. É isso aí. Joga a bola, aproveita, dedica a sua vida ao Senhor, porque você está no vigor.
Chega nos 30, está na benção ainda, né? Nos 40, misericórdia, você já começa a clamar. Nos 50, Jesus, assim, é real, não é, gente? Certo? Você vê a tua força indo embora, literalmente. Não é só cabelo branco, não é só ruga, não é só essas coisas malignas aí aparecendo, né? Essas coisas. Mas é a força está indo embora. A força está indo embora. Você literalmente vê sua força. Não, pastor, eu sou forte ainda. Acredito, mas não é como nos 20 anos. Certo? Muito bem. Você vê essas coisas. Então, quando o cara morre de 100 anos, é um jovem, não é um linguajar da nossa época. Então, os pré-milenistas vão falar, está vendo, isso é um reino milenar, onde a pessoa que morre com 100 anos é jovem, está vendo? Não pode ser o céu, porque tem alguém morrendo ali. Então, não pode ser o céu. Tem que ser um outro lugar, é o reino milenar. Continua no texto, olha o que o texto vai continuar dizendo. E edificarão casas, e as habitarão, e plantarão vinhas, e comerão do seu fruto, não edificarão para que outros habitem. Acabou o aluguel, viu, gente? Acabou o aluguel, você não vai edificar para outro viver. Então você vai edificar, não para que outros habitem, você vai plantar, não para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos, não trabalharão debalde, nem terão filhos para perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. Percebe, eu tenho ainda pessoas nascendo, pessoas trabalhando, só que o trabalho não é como nos dias de hoje. Vai chegar o final do mês, você vai ter dinheiro, e sobrando ainda. Você vai trabalhar e não vai ser aquela coisa, meu Deus, o que eu estou fazendo, que nada dá certo. Não pode ser os dias de hoje, certo? Porque os dias de hoje, no dia 5 você recebe, dia 10 já era. Você já começa a campanha de jejum, oração, no dia 10, para chegar no dia 30, certo? Você fala assim, Deus, agora eu estou na prova, no deserto, é dia 10 você já está no deserto. Você começa a orar para o dinheiro esticar até o dia 30. Não é essa época que você está lendo no texto. Então os pré-milenistas vão dizer, está vendo? É uma época bendita, vindoura, que não é céu, porque tem gente morrendo, tem gente tendo filho, descendência ali, então não pode ser o céu, deve ser uma era diferente, o que eles vão dizer que é um milênio. E finalmente aqui, e será antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Olha agora, gente, o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, o leão comerá palha como boi, o pó será a comida da serpente, não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Não é essa época presente, onde o lobo e o cordeiro sentam junto. Tem lugar que irmão não senta junto com irmão? Quanto mais lobo e cordeiro, né? Fica aí, né? Fica a dica. Fica aí já puxãozinho de orelha. Mas não é essa época, então nós não estamos falando de uma época presente, e nem de céu, porque, bom, ali vai ter gente que vai dizer outra coisa que é a respeito dos animais, mas não seria o céu, seria um outro lugar, que então os pré-milenistas vão falar que é o milênio, tudo bem? Então Isaías 65 é essa outra base bíblica. Zacarias 8,3, assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Olha o que o texto diz a respeito de Jesus. E Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos exércitos, o monte santo. Então o pré-milenismo, ele olha para esses textos, gente, e fala, está vendo? Em Jerusalém vai ter um governo, em Jerusalém vai sair a lei para todas as nações, que virão a Jerusalém a aprender dele, e será um tempo de paz como nunca houve. O lobo e o cordeiro estão pastando juntos, o leão come a palha como boi. As pessoas não trabalham de qualquer jeito, elas têm que ver um fruto do seu trabalho, desfrutam do seu trabalho, a paz, a segurança, a alegria. Não é o tempo presente, não é o céu, só pode ser o milênio. E aí então eu tenho a base para esse milênio. Está vendo? Lá em Apocalipse não diz como é que vai ser, diz o que vai acontecer. Satanás é preso e a igreja e Cristo reinará. Agora, como vai ser esse período de 1000 anos? Esses são os versículos que a gente tem. Mas ainda não falou o que eu e você vamos estar fazendo aqui, né? Se você vai estar voando para lá, voando para cá, reinando. O que significa reinar com Cristo? Será que Ele vai deixar eu governar Balneário Camboriú? Será que é isso? Tem gente que acha que é. Não Balneário Camboriú exatamente, mas as nações, que a gente vai estar sobre governo de nações. Será que é isso? Apocalipse 20 não diz. E aí os caras ficam especulando. Isso é o pré-milenismo. Pastor, eu posso ser pré-milenista?
Isso é contrário à nossa declaração doutrinária? Nossa declaração doutrinária não abrange esse ponto, se é pré ou a, tá bom? Ou pós. Nós vamos defender que Jesus vai voltar visível e fisicamente um dia, e sim reinará para todo sempre. Essa é a nossa declaração doutrinária. Tá bom? Agora, se você achar esse pré, gostei desse negócio aí, eu acho que esses versículos dão boa base, eu quero reinar sobre Balneário Camboriú, e acho que eu vou fechar isso aí. Calma, vamos olhar um outro lado? Então tem lá o pré-milenismo, porque eles são assim, eles olham para o texto literalmente, cronologicamente, 20 vem depois do 19, Cristo reina por 1000 anos em Jerusalém e vida normal aqui, pessoas nascem, morrem e nós estaremos reinando aqui com Cristo, esse é um lado. O amilenismo vai falar assim, não, esse texto é simbólico, eu não posso olhar, porque tem dragão no meio, é simbólico, você tem um anjo em cima do sol, uma mulher que tem 12 estrelas na cabeça, você tem uma besta que emerge do mar, uma que emerge da terra, tudo isso é simbólico, é verdade, mas é simbólico, tem um simbolismo, então ele vai olhar também dessa forma, esses 1000 anos são simbólicos, é cíclico, é um ciclo que está fechando e outro que está abrindo, então você não conta 19 e 20, você conta que fechou um período e agora ele vai falar a mesma coisa de uma outra forma. E nós já estamos vivendo o milênio e Cristo já está reinando por meio da igreja. E aqui você vai falar, você está louco, doido da cabeça, porque como é que ele está reinando? Porque aqui Satanás estaria preso, certo? Se a igreja está reinando, Satanás está preso. Como Satanás está preso? Sai na rua, pastor, só olha ali as coisas, fecha alguém no trânsito para você ver como Satanás está bem soltinho, certo? Fecha alguém no trânsito, buzina, para você ver. Você está lá, abriu o farol, você está lá quieto, o cara da frente está no celular, numa benção. E o farol aberto. Você fala assim, esse farol aqui é 15 segundos, se ele não sair agora eu vou ficar para o próximo. Aí você faz assim, ó, pam, pam, Satanás está solto. Aí você se prepara para o negócio, vai ficar feio. Não é? Como é que você fala que Satanás está preso desse jeito? Como assim? Aí você volta para o texto, volta agora que vamos ver, o texto vai dizer, vi desceu do céu um anjo que tinha a chave do abismo, uma grande cadeia, uma grande corrente em sua mão, e aqui é um simbolismo, não pense que no céu tem uma salinha com uma corrente lá dentro, só aguardando a salinha com uma corrente, chegar na hora o anjo vai lá e fala assim, é agora a corrente, está vendo aquela corrente foi criada antes da fundação do mundo, pega aquela, ou aquela cadeia e prende Satanás, vai entender como simbólico, quer dizer, essa corrente, essa cadeia é uma restrição, a prisão, sim, ele vai ser preso, mas é sim, tudo simbólico, porque um espírito não pode ser amarrado com correntes físicas, né? O espírito é espírito, então essa corrente, cadeia, algemas, selo que você vê aqui, denotam sim uma limitação de poder, aí começa a ficar um pouco mais claro como eles entendem, não é uma prisão onde ele não vai se mexer, mas é uma prisão onde há uma limitação de poder. Isso quer dizer que o diabo ele não está livre para fazer o que ele bem entender. Se nós estamos nessa época do milênio, dessa época de longo período do tempo, onde estamos reinando com Cristo, e Satanás está preso, não quer dizer que ele está inativo, mas sim que ele está limitado no seu poder, ele não pode fazer o que quer. E aí você vê na Bíblia alguns casos desses, certo? Diante de Jó, lembra? Olha o teu servo Jó, viste o meu servo Jó, não há cara como ele, também o Senhor dá tudo para ele está jóia na vida, está tudo ok, bota a mão nele para ver se ele não te blasfema, vai, pode tocar, mas não tire a vida, está vendo, colocou uma linha, Satanás ele não pode falar assim, quer saber, vou destruir Jó, Deus falou assim, não, então existe ali uma limitação de poder, ele só pode ir aonde Deus permite que ele vá, Satanás está sendo mantido no freio de Deus, então a prisão para o amilenista, a prisão de Satanás, não significa inatividade, mas ele está sob a corrente de Deus, ele tem sua limitação, como um cachorro que late, até espuma, mas ele está preso naquela corrente, só pode ir onde Deus permitir, mas daí eles vão olhar para o texto e vão falar assim, não, mas aqui, ele diz que ele vai ser solto depois, se ele está preso hoje, se nós estamos nesses 1000 anos, e ele está preso hoje, e o negócio está feio do jeito que está, imagine quando ele for solto, e aí o amilenismo vai entender que essa prisão de Satanás, compreende o período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, a partir da segunda vinda de Jesus, lembra que Jesus não vem sem que antes apareça o anticristo, com a vinda do anticristo, que nós já vimos, e tudo aquilo que ele vai fazer para enganar as nações, seria essa época da soltura de Satanás, é como o amilenismo vê,
Então, quando ele é solto com o aparecimento do anticristo, e aí sim ele vai enganar as nações, porque é isso que você vai ver depois do texto, que ele é solto para enganar as nações, e vai em direção à grande batalha, que para o milenista é aquela batalha do 19, que vai falar de novo sobre ela, por isso que é cíclica, que é o Armagedon, percebe? Não é tão doido o negócio, tem um certo sentido, mas olha como é que você vai, deixa eu dar alguns versículos, porque se falar de Apocalipse é falar sobre o trono de Deus e a vitória de Cristo, olha agora, olha aquele negócio tremendo, Mateus 12, pensando ainda nessa questão do milenismo, tá? De Satanás, ele está limitado no seu poder, 12, 28 a 29, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é chegado a vós o reino de Deus, e aqui eles entendem, está vendo, o reino já está aqui, não na sua plenitude, mas já está aqui, Cristo já está reinando, e nós com Ele. Por quê? Qual o sinal de que o reino está entre nós? Jesus vai dizer, é chegado o reino por quê? Porque eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então logo por isso é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente, e furtar os seus bens, sem primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? E olha como faz muito sentido, porque nesse texto, se Satanás ele está preso no sentido de limitado no seu poder, Jesus está falando assim, olha, o reino de Deus chegou, ele já está aqui, nós estamos reinando com ele, porque os demônios nos submetem, nós podemos agora amarrar, ter esse demônio amarrado, a ideia da prisão, certo? Ele é amarrado, para que nós vamos amarrá-lo? Para saquear os bens, literalmente para que as vidas e as almas sejam resgatadas do inferno das mãos do diabo, essa é a ideia. Então o reino já está entre nós, Satanás já está restrito para que nós possamos saquear, o valente está amarrado, e essa é uma das ideias da prisão. Olha outro, Lucas 10, vai dizer, e voltaram os 70 com alegria, lembra? Jesus manda aquela turma, vão, preguem, curem os enfermos, expulsem os demônios, daí eles voltam depois dando um relatório, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios nos submetem. Quando que isso acontece na antiga aliança? Na nova aliança, na primeira vinda, onde Jesus vem, e agora ele dá autoridade aos seus discípulos, ele fala, o reino chegou. João Batista, ele começa proclamando, arrependei-vos porque o reino está próximo. Aí vem Jesus e o reino começa, não na sua plenitude, mas ele já está aqui. E uma das provas é que eu e você temos autoridade sobre as trevas, eu e você temos autoridade sobre os demônios, eles nos submetem pelo poderoso nome de Jesus, e esse já é um dos sinais de que o reino está entre nós. Sem Jesus, sem a sua autoridade, os demônios nos engoliriam, mas com a autoridade do nome de Jesus, eles se submetem ao nome de Jesus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tudo por causa do nome de Jesus, porque o reino já está entre nós, a igreja já estaria governando com Cristo, reinando sobre as trevas, amarrando o valente, saqueando os seus bens, expulsando então os demônios, e eles nos sujeitam, é o que diz o texto. E disse-lhes, eu vi Satanás como raio cair do céu. Jesus dizendo, João 12, 31, olha o que diz, agora o juízo deste mundo, agora é o juízo desse mundo, agora será expulso o príncipe desse mundo, e no linguajar do amilenismo, ele está sendo expulso, ele está sendo preso, a sua atuação está sendo limitada, está sendo expulso o príncipe desse mundo. Poxa, mas é o mesmo pensamento, ele está sendo expulso, mas olha o mundo como está todo torto, como é que ele foi expulso? Ele foi limitado no seu poder, e quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Lógico, está falando ali da crucificação, alguns falam que é da ressurreição, mas é conhecido como a crucificação quando ele é levantado, é a força atrativa do Cordeiro, né? Ele vai ser levantado trazendo salvação, algo que seria muito difícil se as pessoas serem libertas, se o diabo não tivesse aqui restrito. João 12, 31, Colossenses 2,15, essa para mim é uma das minhas favoritas, e despojando os principados e potestades, está falando de Cristo na cruz, o expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo, e a gente sabe que o texto está falando da cruz, Cristo triunfou sobre Satanás e foi na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário nós vamos entender toda essa vitória e essa prisão, essa limitação de Satanás.
Agora ele está despojado. Ele não tem mais as suas armas, ele não tem mais a sua armadura, ele não tem mais as suas estratégias, porque agora ele foi despojado na cruz do Calvário. Ele está limitado. É assim que o amilenismo vê essa prisão. E finalmente, dá mais só uma base aqui para você desse amilenismo. Hebreus 12:14, ele vai dizer: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Está falando da encarnação de Jesus, né? Ele também participou das mesmas coisas que eu e você participamos, para que pela morte, olha lá, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Na cruz, Jesus aniquila Satanás. Na cruz é a vitória do Cordeiro, e Apocalipse fala sobre isso, o trono de Deus e a vitória do Cordeiro. Então, para os amilenistas, no Apocalipse 20, o que nós estamos tendo é um reflexo da cruz do Calvário. Satanás está sendo preso, e aconteceu isso na cruz do Calvário, entre a primeira e a segunda vinda. Então, na segunda vinda, ele vai ser liberto por mais um pouco de tempo, que é a vinda do anticristo, ele enganando as nações, ele colocando a sua marca, fazendo uma imagem, e todo aquele que adorar a imagem, colocar a sua marca, receberá a punição, as taças da ira de Deus. E ele vai falar, está vendo, esse é o período onde ele está solto, por pouco tempo, que seria aqueles 7 anos, e logo depois viria o fim. Deixa eu colocar o dizer de Simon Kistemaker, que é um comentarista, acompanhe comigo. Ele vai dizer assim: desde a ascensão de Jesus, a Satanás se tornou impossível deter o avanço do evangelho da salvação. Ele tem estado preso e destituído de autoridade, enquanto as nações do mundo ao seu redor do globo têm recebido as alegres boas novas. O Filho de Deus tomou posse dessas nações e privou Satanás de desencaminhá-las durante esta era evangélica. Cristo está atraindo para si pessoas de todas as nações, e dentre elas os eleitos de Deus serão salvos e atraídos no seu reino. E ele está dizendo, ninguém pode parar a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Por quê? Porque Satanás está amarrado, o valente está amarrado, e nós vamos saquear os seus bens, a evangelização vai acontecer. Se você olhar, sabia que evangelização mundial, missões modernas, ela tem praticamente uns 200, 300 anos de história. Nós temos um período chamado evangelização moderna, que começa com um homem chamado William Carey, um pastor batista, sapateiro, que vai lá para a Índia, e ali nós temos o início do que chamamos de missões modernas. O evangelismo, nós como igreja avançamos mais em 200 anos do que avançamos em 2000 anos de história cristã. Há um despertamento, há assim um mover missionário, mas o mundo ainda precisa de Cristo, precisa ouvir de Cristo, sim, precisa. Mas nós entendemos que existe o Espírito de Deus movendo a sua igreja, e a promessa que as portas do inferno não prevalecerão, porque Satanás está retido, está com as suas forças limitadas. É assim que o amilenismo entende. O pré-milenismo não, vai falar assim, não, o negócio está feio, o bicho está solto, ele anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar, e ele vai ser preso por 1000 anos lá na frente. Está vendo, eu tenho as duas dimensões desse exemplo, desse texto. Quem está com a razão? Será que são os milenistas, os pré-milenistas ou os amilenistas? Está aí um pouco do resumo dos dois em relação à prisão de Satanás. Essa prisão para uns ainda vai acontecer, ela é literal e vai acontecer depois da vinda de Cristo, pré-milenismo. Para outros essa prisão está acontecendo agora, na restrição de poder e de atuação de Satanás sobre essa terra. Então está aí exposto para vocês o primeiro passo do milenismo. Qual dos dois você acha que faz mais sentido com os textos, né? Qual será que é? Calma que eu tenho a segunda parte do negócio, que é a semana que vem. Cenas a seguir do próximo capítulo. Que nós vamos ver o reinado de Cristo, aí nós vamos fechar essa parte do milênio. Por enquanto eu te dei um pedaço só. O segundo pedaço, do 4 a 6, eu te dar semana que vem, aí você vai fechar a ideia. Mas eu gostaria que você saísse daqui, meu desafio é que você saia daqui com uma posição. Não falando assim, sei lá, seja Deus quiser. Eu sei, às vezes eu também penso assim, sei lá. Ixi, Apocalipse eu gosto mais da ideia assim, eu vou vendo acontecendo e vou me posicionando, eu vou vendo o desdobramento e vou falando, é isso aí,
Ah, ok, eu tô indo atrás, eu estou seguindo, eu não estou puxando, eu estou olhando, eu acho que é mais seguro. Mas pelo menos você tem uma ideia das duas posições que mais se defendem no evangelicalismo para você se posicionar aí, tá bom? Então nós temos a conclusão, esse período de 1000 anos está aqui nas Escrituras, duas formas de a gente entender, e a aplicação disso para você. A aplicação, eu quero que você pense, de novo, olhando Apocalipse, na vitória da soberania de Deus e na vitória do Cordeiro. Seja qual for os dois pontos, uma coisa vai acontecer: Satanás, ele é subjugado. Satanás, ele está debaixo do poder de Deus. Ele não levanta um dedo sem que Deus autorize, permita ou fale, vai, pode fazer. Ele não é independente nesse mundo. Ele não faz aquilo que ele quer. Existe um trono e não é dele. O trono é de Cristo Jesus. Por isso, na tua vida, quem manda, quem determina, quem te dirige é o Espírito Santo de Deus, não é Satanás. Ele não tem autoridade sobre a sua vida, ele não tem legalidade sobre você. Sabia disso? Tem muitas teologias que vão falar assim, se você peca, você dá legalidade, e alguns vão falar que o diabo até entra na sua vida. Imagina, cristão possesso, meu Deus, que absurdo. Quem tem legalidade sobre a sua vida, sabe quem é? Cristo Jesus. Por que ele tem legalidade? Porque ele comprou você. Ele comprou você com preço de sangue, e ainda colocou o seu Espírito como selo, como autenticidade, como prova de que você pertence a ele. Selo de garantia, selo de autenticidade. Como é que eu sei que eu sou de Cristo? Eu tenho o selo do Espírito dentro de mim, que testifica, que fala que eu pertenço ao Cordeiro. Satanás não tem autoridade, legalidade e vez na minha vida, porque Cristo Jesus é quem pagou o meu preço, morreu por mim e cuida de mim todos os dias. Ele está debaixo do trono de Deus, aleluia! Esse é o Senhor Jesus. Não temas, não temas. Mas se cair um demônio na minha frente, pastor, você vai lá, bota a mão sobre ele. Meu Deus, ele vai entrar em mim. Não, não vai não. Chama o Carlinho. Te brinca, a gente tem um pastor para isso aqui, tá? Você vai lá, bota a mão e lembra que tem autoridade, não é você, é um nome que está acima de todo nome. É um nome que, a esse nome, todo joelho se dobra, inclusive o de Satanás e seus exércitos. Todos eles se dobram ao nome de Jesus. Então você vai e fala em nome de Jesus, que pertence todo o poder, e repreende Satanás. Se vem a tentação contra a tua vida, você vai ficar no canto, sendo golpeado. Não, você vai em direção a essa batalha espiritual, e fala em nome de Jesus. Tentação, eu te repreendo em nome de Jesus. Satanás, eu repreendo esses pensamentos em nome de Jesus. Eu repreendo esses sentimentos que eu estou sentindo em nome de Jesus. Existe sim uma batalha, ela é ferrenha, mas nós estamos com o nome que é acima dele. Percebe Apocalipse? A vitória do Cordeiro. E é aqui que nós vamos aplicar. Essa semana, talvez você vai enfrentar esse mundo vil, porque ele preso no futuro, ou ele amarrado agora, limitado, o fato é que a Bíblia diz que esse mundo jaz no maligno, certo? Está cheio de pessoas pecaminosas, inclusive nós todos. Mas tem pessoas que não estão no Cordeiro, não estão em Cristo, elas estão ainda algemadas, prisioneiras por Satanás. E essas pessoas vão falar da gente, vão tentar nos ofender, nos magoar, vão tentar tirar a gente do eixo. Você sai do culto, às vezes, que bênção, aí você pisa lá fora, já recebe uma notícia que desestabiliza. Não é assim? Esse mundo jaz no maligno. Aí leve essa semana essa autoridade do nome de Jesus, e fale em nome de Jesus. Comece mesmo a repreender, a usar o nome de Jesus contra as tentações, contra os ataques inflamados, os dados inflamados de Satanás. Revista-se de toda a armadura, e use a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Use o escudo da fé, e use o nome de Jesus, para que você tenha vitória cada dia, contra todos esses dados inflamados que Satanás nos lança. Seus dias estão contados, e nós estamos sob o Cordeiro. Vamos orar, queridos, baixe sua cabeça, vamos falar com Deus, vamos celebrar ao Senhor. Deus, nós te louvamos nessa manhã, obrigado porque esse nome, o nome de Jesus,
todo nome está debaixo dele, toda autoridade foi dada ao teu Filho Jesus. E nós, quando nos unimos a ele, por meio da fé, nós quando nos unimos a ele, quando nos entregamos, nos unimos ao teu Filho amado, tua palavra diz que nós nos assentamos com ele nas regiões celestiais. Portanto, acima de todo nome, de todo poder, de toda autoridade, Deus, ajuda o teu povo nessa semana, a Deus a usar esse nome e essa autoridade contra as tentações, contra os desânimos, contra os sentimentos contrários, contra qualquer situação que venha abalar a nossa estrutura, que nós nos levantemos e usemos o nome do Salvador, esse nome maravilhoso e bendito que o universo se prostra, que usemos essa autoridade e tenhamos vitória sobre as tentações e tenhamos uma vida santa, purificando a noiva, cuidando dos vestidos, deixando eles brancos, para que quando o Senhor tocar a trombeta, o anjo tocar a trombeta anunciando a tua vinda, nós estejamos com as lâmpadas acesas, prontos, aguardando a tua volta. Abençoa o teu povo, Deus, dá-nos, ó Deus, uma semana no poder do teu Espírito, uma semana santa, cheia da graça, cheia do poder do Senhor. Oramos assim, em nome de Cristo Jesus.